Administradores fiéis à espera do Mestre. Esse é o tema do trimestre da escola sabatina. Vencendo a cobiça. Cobiça é uma questão do coração. E como o orgulho, o egoísmo, muitas vezes passam desapercebida. E é por isso que pode ser tão mortal e enganadora. Já é difícil superar pecados óbvios: mentira, adultério, roubo, idolatria, transgressão do sábado. Contudo, esses são os atos externos sobre os quais temos que pensar antes de cometer. Mas vencer pensamentos errados, isso é difícil. Leia 1 Coríntios 10, 13. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Na lição passada, nós falamos sobre a história de Ananias e Safira. Vocês conhecem a história de Ananias e Safira? Eu vou fazer um pequeno resumo para podermos continuar a lição. A história de Ananias e Safira é um exemplo da cobiça, do pecado da cobiça. É um momento emocionante para se tornar membro da igreja. Após o grande derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os apóstolos pregavam o Evangelho com poder e milhares estavam se juntando à igreja. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram eram um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que a possuíam. Tudo, porém, eram-lhes comum. Atos 4, 31, 32. Que privilégio Ananias e Safira tiveram! Fazer parte da igreja primitiva, vê-la crescer e sentir a manifestação do Espírito Santo de forma tão marcante. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Atos 4, 34, 35. E foi nesse cenário que Ananias e Safira, obviamente impressionados com o que estava acontecendo e querendo fazer parte dessa comunidade, decidiram vender alguns bens e contribuir com os lucros para a igreja. E até aí, tudo bem. Leia Atos 5, do 1 ao 11. Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, venderam uma propriedade. Mas, em acordo com sua esposa, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando o valor à parte do campo. Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera.
Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendeste por quanto a terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-a morta e, levando-a, sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Essa é a história da cobiça de Ananias e Safira. Vamos continuar a nossa lição. A própria Bíblia ela nos dá esse exemplo da cobiça. O que a cobiça faz na vida do ser humano? O salário do pecado é a morte. Vamos continuar a nossa lição. O poder de Deus pode nos proteger contra esse pecado perigosamente enganoso? Observe 3 segredos para vencer a cobiça. Primeiro, tome a decisão de servir a Deus, depender dele e fazer parte da sua família. Escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Segundo, ore diariamente e inclua Mateus 6:13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Ao sentir a cobiça por algo que você sabe que não deve ter, ore sobre isso, reivindicando promessas da Bíblia para a vitória, como a de 1 Coríntios 10:13. Terceiro, seja regular no estudo da palavra, como diz o Salmo. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119:11. Jesus abordou o problema humano. Qual o problema humano? O pecado. Jesus foi tentado em todos os pontos que somos tentados. E para resistir, passava noites inteiras em comunhão, orando ao Pai. Jesus não deixou essa terra sem ter forjado o caminho pelo exemplo. E em seguida prometido poder para tornar possível que cada pessoa tivesse uma vida de fé e obediência para desenvolver um caráter semelhante ao dele. Deixe Jesus desenvolver um caráter semelhante ao dele na sua vida. Busquem ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau e seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá de vós. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55:6, 7. E eu vou encerrar esse estudo com uma pergunta. Você já colheu consequências ruins da cobiça em sua vida? Que lições você aprendeu? O que ainda precisa aprender? E encerrando esse breve estudo, faça uma oração, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado por me ensinar sobre os 3 passos para vencer a cobiça. Como a Tua Palavra nos diz, nos ensina a guardar a Tua Palavra no nosso coração. Também nos ajuda, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, a não cair nas tentações e livra-nos de todo o mal. Até o próximo estudo.